Boa tarde a todos. Eu chamo-me Ana Margarida Cruxinho, sou professora no Colégio Campo Flores, dinamizo alguns projetos nesta instituição, sendo um deles aquele que vai ser apresentado nesta sessão, o Programa I, um trabalho de uma equipa de professores, alunos, que prima pela utilização de recursos digitais e da sua articulação com os mais diversos instrumentos de ensino e aprendizagem. Quero, antes de mais, agradecer à equipa Escola Virtual esta oportunidade que me faz sentir muito útil, uma vez que eu poderei partilhar ideias de trabalhos que nós já desenvolvemos, para todos os colegas poderem aplicar nas suas escolas com maior ou menor amplitude e assim colocar os alunos numa posição mais ativa no seu percurso académico. No fundo, a minha felicidade também neste momento está aliada ao sentimento de pertença a esta comunidade de aprendizagem que todos nós formamos e que nos enriquece a nossa profissão e nos faz melhorar dia após dia. Bom, obrigado, Margarida. Eu sou o João Rafael, a minha primeira palavra, eu tenho 57 anos, sou diretor do Colégio Campo Flores e sócio-gerente. O Colégio Campo Flores tem 53 anos, surgiu de uma família que fundou, os meus pais fundaram o colégio e o meu pai já faleceu, minha mãe está muito velhota e sou eu e o meu irmão que gerimos neste momento o colégio. Dizer-vos que eu pertenço ao grupo 400, portanto de História, que lecionei até há uns anos atrás, e o colégio tem todos os ciclos de ensino, desde o pré-escolar ao secundário, e tem 1.350 alunos presentemente. A minha primeira palavra é de gratidão. Gratidão não só pelo convite, porque é uma oportunidade essencialmente de partilha da nossa experiência, não mais do que isso, mas gratidão porque a equipa da Escola Virtual, o Grupo Porto Editora, é que tornaram possível, de facto, este programa que vamos apresentar. Sem eles não teria havido esta iniciativa e depois vão perceber facilmente porquê. O Programa I, programa a que nós demos o nome de Programa I, foi lançado há 7 anos, sensivelmente, numas circunstâncias algo sui generis, ou seja, estávamos em plena crise 2012, 2013, portanto, uma situação com muita preocupação da nossa parte na gestão do colégio, com uma quebra de rendimentos e dificuldades de financiamento das famílias e das empresas, e tudo, diria, para estarmos quietos. Nós tínhamos procura, felizmente tínhamos procura, o sistema estava a funcionar, tínhamos nome na área da educação em Portugal e, portanto, para que mudar, para que arriscar? É evidente que as crises normalmente criam grandes oportunidades e é assim que nós as vemos, as crises, tal como esta também, de pandemia, também criou oportunidades que nós quisemos aproveitar. E não gostemos de pandemias, claro, mas tudo diria para nós estarmos quietos. Mas o ensino privado, que tem muitas virtudes, tem alguns quês. E os quês são precisamente a dependência que tem dos seus, vamos chamar-lhes, clientes. Não anda no ensino privado quem quer, mas quem pode. E, portanto, nós temos que ter muito cuidado quando vamos fazer uma iniciativa pedagógica, e esta não é a única, temos outras, também disruptivas, e esta talvez tenha sido a maior, e achamos que
que deveríamos avançar. E avançar porquê? Porque nós não somos adeptos de métodos puros, gostamos de ir buscar o que de melhor tem cada método pedagógico e cada filosofia pedagógica e portanto, mas sentimos que estávamos a esgotar um modelo. O modelo estava esgotado e estava desadequado à realidade. Este início de século foi, de facto, fraturante em muitos aspectos e, ao nível do paradigma educacional, trouxe exigências brutais. Portanto, nós temos um mundo que não sabemos para onde é que vamos, muito desconhecido, e, nesse sentido, nós temos, e foi feito um esforço todo, desde a parte do Ministério da Educação, de várias publicações, vários relatórios, para demonstrar que os alunos do futuro teriam que ter, essencialmente, um conjunto de competências que lhes permitisse adaptarem-se à realidade e, mais do que adaptarem-se, serem agentes de mudança nessa mesma realidade. Ora bem, se percebemos que tínhamos que ter aqui um novo objetivo, tínhamos que perceber que meios é que poderíamos utilizar para para concretizar esses objetivos. E houve uma reflexão alargada, porque eu sou o líder de uma organização, mas não lidero sobre as pessoas, lidero com as pessoas, e só pelo envolvimento de toda a equipa é que nós conseguimos, de facto, suceder, ter sucesso, conseguir o que pretendemos, os sonhos que queremos desenvolver ou concretizar. E fizemos uma apurada reflexão, estudámos o mercado, e daí foi muito importante conhecer os desenvolvimentos que a Porto Editora e a Escola Virtual estavam a fazer ao nível dos manuais digitais. Tive a oportunidade, a convite da Apple, de ir a Londres, a um evento de educação, onde me permitiu ver vários cenários de aprendizagem utilizando precisamente dispositivos móveis, e percebi e transmiti à equipa que era por aí o caminho, e as pessoas sentiram-se, se calhar fizeram um favor de se sentirem confortáveis. Eu sabia que não estavam. Nós temos cerca de 7 dezenas de professores, uma média etária na altura que rondaria os 45 anos, muito heterogénea. Esta média é uma média, mas a amostra é muito heterogénea, com gente já a percorrer o último percurso de vida profissional no ensino, e gente nova que estava, de facto, a dar os primeiros passos. E optámos, vamos levar a tecnologia à sala de aula. E a tecnologia vai ser, de facto, os dispositivos móveis e vai ser o iPad da Apple. Escolhemos o iPad, não foi... houve um propósito, porque de todas as tecnologias pareceu-nos a mais robusta, a mais sustentável, a que dava mais garantias de funcionar sem grandes avarias. E, nesse sentido, foi interessante como nós pensámos o ano 1, o primeiro ano do programa I. O primeiro ano foi dedicado o programa I foi dedicado única e exclusivamente aos colaboradores. Nós iniciámos com uma ação junto dos professores, de forma a que eles todos tivessem um iPad. O colégio financiou metade de cada iPad e deu financiamento para a outra metade aos professores. Era uma forma também deles dizerem, ok, eu vou gastar aqui dinheiro, significa que eu estou envolvido, faço parte desse compromisso grande do colégio, da escola, eu estou dentro. Depois, os professores, tendo, desde as educadoras até ao 12º ano, tendo o dispositivo na mão, tinham acesso aos manuais digitais, a aplicações na App Store e noutras outras aplicações que nós fomos recolhendo e fomos fazendo um grande depósito de aplicações, já começando a separá-las por áreas de conhecimento,
e isso foi importante, e depois sentimos que só ganharíamos as pessoas se elas se sentissem com alguma segurança e alguma confiança. E então o que é que nós fizemos? O que nós fizemos foi criar uma equipa mais pequena de ação junto dos grupos pedagógicos. Ou seja, em cada grupo pedagógico nós reparámos que havia sempre um colega, uma colega, que tinha mais competências digitais e que podia ser uma ponta de lança da coordenadora, que foi logo desde o início a Margarida Coxinho, para apoiar os seus colegas e, de alguma forma, dissipar angústias, ansiedades, porque o apoio estava ali mesmo à mão. E isto funcionou muitíssimo bem. Depois tínhamos a Margarida, claro, que deu muita formação ao nível das aplicações, que deu muitos exemplos, como fazer estratégias, que eu falarei mais à frente um pouco, e ela ainda mais do que eu. E este foi o ano 1. Os alunos continuavam todos com o manual em papel e só os professores é que tinham o manual digital, e quando era necessário, quando os professores queriam experimentar uma dinâmica, uma estratégia pedagógica utilizando os tablets, requisitavam no centro de recursos o número de iPads da escola que necessitassem para desenvolver essa estratégia. E foi assim o primeiro ano. Já vamos no 7º e neste momento do 7º ano de escolaridade, ou seja, todo o 3º ciclo e secundário funciona com manuais digitais no sistema de 1 para 1. Um tablet, um dispositivo, um aluno. O programa I significa, os I significam muita coisa e aqui não está tudo. O interesse, a inovação, a interatividade, a interação, a investigação, a inteligência, a imaginação, a interdisciplinaridade. Mas, como vão ver, significa mais e os nossos objetivos vão para além destes Is todos. Um dos fins é tentar corresponder ao desconhecido e capacitar os nossos alunos para terem a melhor resposta a necessidades de adaptação que o futuro lhes reserva. Ajudou-nos, é evidente, saíram muitos relatórios há 7 anos, foi um período muito enriquecedor. O Future of Jobs Report, que no fundo sistematizava 10 competências, que depois o Ministério vai pegar para fazer o perfil do aluno, como vamos ver, que passavam pela resolução de problemas, o pensamento crítico, criatividade, a gestão das pessoas, o trabalho colaborativo, a inteligência emocional, a capacidade de decisão, a orientação para o trabalho, para os objetivos, para o serviço, para servir, inclusivamente a comunidade, a capacidade de negociação, escuta ativa, a flexibilidade cognitiva. Estes são os soft skills. Nós no colégio, para além do desenvolvimento destes soft skills, ficou desde o princípio bem marcado como o grande objetivo que seria o conhecimento. Nós não acreditamos nestas competências trabalhar estas competências sobre nada. Não, os alunos têm que conhecer a realidade, têm que conhecer os conteúdos, têm que conhecer a informação, têm que analisar a informação, têm que criticar a informação. E daí, dessa crítica, dessa análise, sim senhor, então surge o conhecimento. Para nós é fundamental. Não só competências, mas o conhecimento. E como vem aqui a questão do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, replica um pouco, é evidente que não mimetiza, mas de alguma forma replica aquilo que vimos antes no Report for Jobs Future, para os empregos do futuro, sabendo nós quantas profissões vão desaparecer nos próximos anos e quantas profissões vão desaparecer, algumas delas com séculos de existência. Portanto, o dispositivo, o diagnóstico estava muito feito, podíamos utilizar iPads, telemóveis, nós sabíamos que estes dispositivos móveis faziam parte e fazem parte do cotidiano das nossas crianças e adolescentes, normalmente mal utilizados, não é mal utilizados, enfim, de facto
não lhes era suscitada outro tipo de utilização, senão ações lúdicas e sociais, mas estes dispositivos são smart, ou seja, têm de facto uma capacidade muito poderosa de utilização para outros fins e principalmente para os fins da aprendizagem. E permitem, em termos pedagógicos, a associação a formatos diferentes, de estratégias diferentes, de recursos diferentes no ensino e aprendizagem. Ou seja, estes dispositivos são meios muito importantes para atingir o fim que nós queríamos, que eram aqueles Is todos, mais o conhecimento. Ora, é evidente que nós sabemos que os alunos estão naturalmente motivados, mas depois vai haver aqui um se engraçado, estejam atentos. Estão naturalmente motivados para usar as tecnologias do seu tempo e para responder a situações de aprendizagem com ferramentas digitais, com nova tecnologia, e precisam também de utilizar bem esta tecnologia para melhorar a sua produtividade, a sua aprendizagem. Só é possível se, de facto, conseguirem pensar cada vez mais e melhor, de uma forma crítica, sobre as situações, sobre os recursos, sobre a informação que recebem. E o nosso propósito era também que não fossem os jovens e crianças controlados pela tecnologia, como são, ainda são muito, porque há muita gente a pensar como os controlar, mas que esta tecnologia fosse controlável e controlável para um fim maior. Depois há aqui um mito que nós tínhamos que perceber e se calhar destruir, é que os nossos alunos naquela altura já eram nativos digitais, porque nasceram na era digital, mas, atenção, eles nasceram na era digital, mas nós víamos uma dificuldade enorme em aprender realmente com a tecnologia. A tecnologia não servia, não era utilizada para aprender. Não sabiam criticar o digital. Portanto, era seguir em frente, jogar, utilizar as redes sociais, mas daí não saía sumo em termos de aprendizagem e de conhecimento. Já falei um bocadinho como é que nós começámos por utilizar essencialmente os professores e imigrantes digitais, portanto não são nativos, mas os alunos utilizariam os manuais em papel, só o professor é que utilizava os manuais em digitais. Fomos obrigados, e quisemos ser obrigados, a criar uma infraestrutura informática de rede wireless poderosa, e com essa rede iniciámos então, no segundo ano, este programa com o sistema de 1 para 1 no ensino secundário. Escolhemos o 10º ano para introduzir o programa I, os manuais digitais com o tablet em sala de aula. E curioso, porque é que escolhemos o 10º ano? Porque sentimos que os alunos já eram um pouco mais maduros, já eram mais responsáveis, portanto, seria uma garantia de possível sucesso. Um grande engano, digo-vos. Foram muito resistentes os alunos. No início, no primeiro período, na altura tínhamos períodos, agora temos semestres, mas no primeiro período notámos uma grande resistência. E foi curioso percebermos porquê. O porquê estava na formatação. Eles estavam formatados no tradicional. E o programa I exigia muito mais trabalho deles. Exigia que eles pesquisassem mais, recorressem a mais recursos diferentes, muito diferentes, que fizessem muito mais análise crítica, que partilhassem mais, que analisassem mais, que escrevessem mais, que é um aspecto importante. É que com a tecnologia nós não abandonámos o papel para escrever. Eles todos têm caderno diário, acho que até melhoraram os cadernos diários. De facto, eles estavam muito formatados e resistiram. Não queriam trabalhar mais. Era tão bom ouvir o professor a falar. Para eles era excelente. Agora tínhamos que pensar. Agora tínhamos que analisar. Tínhamos que escrever. Era escrever.
de modo próprio, ou par, ou em trios, trabalhar colaborativamente, cooperativamente, que é o grande objetivo deste programa, é o trabalho colaborativo. E, logicamente, nesse ano 1, tivemos que sistematizar a formação dos professores, que nunca mais para, e nesse aspecto a Porto Editor, a Escola Virtual, foram sempre uns apoios cruciais nesta caminhada que fizemos. Aqui está. Nós criámos, logo nesse primeiro ano, um compromisso, um regulamento de compromisso que pais e alunos tiveram que assinar. A Margarida, daqui a bocado, falará um bocadinho mais sobre isto, mas estabelecemos, todos, em conjunto, um conjunto de níveis para as estratégias a utilizar. E isso, o que é que queríamos com esses níveis? O primeiro nível é um nível básico. Essencialmente, o professor, o docente, utilizaria o manual digital como estratégia de aprendizagem, os recursos que estão no manual digital, que é ótimo, porque todos os anos ele é atualizado, enquanto o papel, ao fim de 3, 4 anos, está desatualizado. E, portanto, o professor podia aceder a outros recursos, outras aplicações, mas ainda muito centrado no professor e menos nos alunos, no trabalho colaborativo dos alunos. Tínhamos também um segundo nível, e são propostas para os grupos pedagógicos, tínhamos um segundo nível que passava já por um trabalho colaborativo do aluno em sala de aula, na análise dos recursos, da informação, e o terceiro nível, de facto mais profundo, em que o aluno já era convidado a construir um recurso sobre essa informação, construir, portanto, já um conhecimento partilhável com os seus colegas ou mesmo com outros anos de escolaridade. Foi muito feito isto, porque, como sabem, há conteúdos que se repetem em todos os ciclos e são passíveis de os alunos mais velhos ou mais novos partilharem com os seus colegas o que aprenderam, como aprenderam e fazerem a apresentação desses conteúdos, o que é extremamente benéfico. Entretanto, tínhamos também o propósito do trabalho interdisciplinar, a metodologia de projeto interdisciplinar e também queríamos que cada grupo pedagógico nos dissesse onde é que iria fazer essa interdisciplinaridade e a que nível e com que meios e o apoio que precisava da nossa parte. Sempre o apoio. É muito importante o apoio a dar às pessoas, falar com as pessoas, perceber se têm alguma dificuldade para que se sintam à vontade e arrisquem. E foi interessante porque o que nós vimos foi professoras em final de carreira, já nos últimos anos da sua carreira, a se envolverem de uma forma muito, muito ativa no programa I, assim como professores mais novos, alguns mais resistentes, até do que esses mais velhos. Houve de tudo, como devem calcular nestas coisas, nada é formatável, são pessoas, têm os seus percursos, têm a sua história de vida e nós temos que atender a isso, partimos delas para os nossos fins. Já falei muito disto. Um aspecto muito importante é esta questão. Houve também um trabalho muito importante do Conselho de Turma. O Conselho de Turma, no fundo, dava muitos inputs às estratégias de aprendizagem utilizando os tablets. Porquê? Porque tinha o perfil de cada turma. E as turmas não são todas iguais. Nós temos uma dificuldade, nós ensino privado. Penso que todo o ensino privado. É quando faz um projeto desta índole, não consegue fazer um grupo de controle. Mas já porque as turmas não são todas iguais. Depois, porque os pais não aceitam. Se nós achamos que há bondade neste projeto, passamos essa mensagem aos pais e os pais não aceitam que a turma do seu filho não tenha o projeto, não tenha o programa e as outras tenham. E, portanto, quando nós fazemos isto, e é um risco que nós assumimos, e partimos para estes projetos sempre na percepção que se algo correr mal temos que voltar atrás, ao ponto de partida,
E, portanto, temos que partir sempre para todos, para um universo sempre de um ano inteiro e não segmentado. E agora, penso que a Margarida pode continuar com a apresentação, agora num aspecto mais pedagógico. Continuando então a apresentação e podendo aqui partilhar já de seguida algumas ideias de atividades que podem ser aplicadas na realidade pedagógica de cada escola, acrescento ainda como estratégias que utilizamos a manipulação de o maior número de recursos possível. Ou seja, nós não quisemos nunca deixar de usar os métodos tradicionais, ou seja, nós quisemos até manter, ou seja, os professores poderiam manter as estratégias que já usavam, mas o desafio foi completar essas estratégias, completar essa metodologia usando então a tecnologia, como podem ver aqui nesta imagem, que representa um trabalho de educação visual, ou seja, os alunos continuam a fazer o seu trabalho na cartolina, manipulando diferentes materiais, mas depois constroem uma animação com o iPad, de forma a que possa ser partilhado quer nos nossos meios de comunicação, quer noutras turmas, e veem o seu trabalho em diferentes formatos. E eu acho que por aqui também conquistamos alguma segurança, porque a ideia não foi substituir, não é, o que já se fazia, mas sim enriquecer, completar. Como o Dr. João já referiu, a plataforma da escola virtual, os manuais digitais, foi uma das estratégias que nós também utilizamos. Professores e alunos passaram a usar manuais digitais, não porque é moda, e eu quero referir isso até porque posso-vos dizer que nós mantemos uma disciplina com manual em papel, não quer dizer que os alunos não possam também consultar a sua versão digital, mas em sala de aula, em casa, utilizam o manual em papel, que é a disciplina de português. Ou seja, nós experimentámos desmaterializar o manual nesta disciplina, mas com o feedback dos alunos, com o feedback dos professores do próprio departamento, por isso é muito importante a participação de todos os intervenientes no projeto, participação ativa. Nós percebemos que havia uma grande limitação nesta disciplina na avaliação dos recursos que os próprios alunos manipulavam, na manipulação destes recursos, ou seja, escrever no iPad não é prático, os alunos precisam de desmontar o texto regularmente, escrever pequenas palavras e fazer isto constantemente no caderno diário, porque não era prático de fazer no iPad, não estava a resultar, estávamos a perder tempo, os alunos estavam-se a sentir desconfortáveis, a sentirem-se limitados, e então decidimos manter o manual em papel, em sala de aula, em casa, da disciplina de português. Mais uma vez, realço aqui a questão da diferenciação pedagógica, o facto de nós mantermos diferentes recursos, sejam os tradicionais, os que eu chamo analógicos, ou seja, os físicos, não é? O papel, os materiais de laboratório, os jornais e as revistas em papel, ou seja, permite diferenciar, fazer uma diferenciação pedagógica adaptada ao perfil de cada aluno. Ou seja, eu posso pôr um aluno a trabalhar com a tecnologia, outro a trabalhar com o recurso em papel, e depois trocam. E assim, ambos, independentemente de gostarem mais ou gostarem menos, terem mais facilidade ou menos facilidade, conseguem trabalhar diferentes formatos de recurso e, no fundo, são todos recursos do nosso dia-a-dia. Um aspecto que eu quero destacar, como também uma estratégia muito importante do nosso programa, são as reuniões com os pais. Nós temos fortalecido muito
a comunicação com os pais. Cada vez mais não só apresentamos o projeto, mas acompanhamos as famílias, não só individualmente cada família, mas em pequenos grupos, de forma a sensibilizar também para esta questão dos ecrãs. É óbvio que um projeto desta natureza, em que é necessário um ecrã quase a tempo inteiro para o estudo, tem que mexer com outras dinâmicas que o aluno já tinha. Ou seja, nós convidamos a família a conversar e a definir, por exemplo, horários para as atividades lúdicas que eles já tinham em ecrãs, limitá-las também, poderem organizar outras atividades em família que não esteja dependente dos ecrãs, uma vez que nós queremos que os alunos continuem a aprender utilizando os dispositivos móveis, não é? Mas não queremos estar a expô-los a tempo inteiro, não é? A esta tecnologia e a limitar, não é? As suas experiências noutros campos tão importantes, não é? Ou seja, o ar livre, atividades em família, de conversa. Temos também promovido nas nossas famílias o facto de acompanharem as tarefas e a exploração que os alunos fazem nos seus dispositivos móveis, porque, no fundo, o trabalhar com um dispositivo móvel a tempo inteiro também suscita curiosidade de tantas outras coisas, não é? E é muito importante que as famílias acompanhem e conversem com estes alunos de forma a perceber as vantagens e as desvantagens desta utilização. Como já referiu o Dr. João, um pilar muito, muito importante do nosso projeto foi a elaboração a compilação de um compromisso de boas práticas de utilização de iPads. No fundo, resume-se a um regulamento que baliza esta utilização no espaço escolar e sugere, efetivamente, a pausa também, alguma pausa em casa. Claro que eles têm que estudar, não é? Mas conseguir gerir e autorregular aqui todo esse conjunto de tarefas que podem fazer. Este compromisso é dado a conhecer aos encarregados de educação no início do ano letivo, convidamos as famílias a refletir sobre ele em conjunto e depois solicitamos que seja assinado, e sempre que há algum comportamento, alguma atitude que possa desviar o aluno da aprendizagem, isto em sala de aula, nós temos uma aplicação que nos ajuda a fazer esta monitorização em sala de aula, de, como podem ver aqui na imagem, de quais são as aplicações que eles estão a abrir, se efetivamente sentiram que a aula estava mais chata e então desviaram para outras aplicações que eles, pronto, podem ter de caráter lúdico no iPad, apesar de nós sugerirmos às famílias que evitem tê-las, exatamente para os alunos não terem esta tentação, mas se tiverem, a ideia também é ensinar os alunos a autorregularem-se. Nós queremos que os nossos alunos, no futuro, sejam adultos que consigam produzir no digital, ou seja, neste tipo de ferramentas, ou seja, que não estejam distraídos porque têm que pagar as contas, ou porque têm que ir fazer uma publicação no Facebook, ou porque até estão mesmo a precisar de relaxar e vão ali passar mais um nível num determinado jogo. Por isso, nós queremos que estes dispositivos estejam nas mãos dos alunos exatamente para os ensinar a utilizar de forma saudável, a ensinar-lhes esta autorregulação que eles vão precisar no futuro para concorrer, no fundo, para o mercado de trabalho, que irá ser bastante exigente e bastante competitivo. Para terminar esta secção aqui das estratégias, devo ainda realçar que temos também adaptado o currículo das disciplinas TIC, na forma de introdução de ferramentas iOS, exatamente para os alunos. Nem todos os alunos que entram neste projeto tinham, antes de entrar nele, dispositivos da Apple, não é? E então nós ajudamos aqui aqueles
fiquem mais familiarizados com estas ferramentas. Outra estratégia muito interessante que tem dado os seus frutos, nós convidamos, por norma, os alunos que entram para a faculdade para vir falar aos alunos que entram no 10º ano, e estamos também a pensar fazer o mesmo no 3º ciclo, que é dar algumas dicas, os mais velhos informam os mais novos de como melhorar a sua produtividade, como fugir da tentação, como utilizar da forma mais saudável este dispositivo que, no fundo, vai representar um sem número de oportunidades de aprender. Temos também aplicado alguns questionários ao longo destes anos a alunos encarregados de educação para perceber também qual é o feedback da parte deles, se efetivamente têm alguma sugestão, se consideram que os nossos objetivos estão a ser cumpridos ou não. E, muito importante, temos reuniões frequentes com os professores, em que fazemos o balanço das atividades que são desenvolvidas com a tecnologia, quais as necessidades, quais as dificuldades, e tentamos por aí também, passo a passo, ir sempre melhorando e concretizando também as expectativas dos intervenientes no projeto. Passarei agora aqui para uma fase desta sessão que efetivamente para mim é a mais interessante, que é aqui que eu terei a oportunidade de vos dar então algumas ideias que poderão constituir um fator extra de motivação, quer para os docentes, não é? Quer, consequentemente, para os alunos, se assim decidirem aplicá-las, ou levem estas ideias para a vossa escola, partilhem. Eu vou-vos deixar também um documento, juntamente com esta apresentação, com as aplicações que nós utilizamos, aliadas a estas ideias, que disciplinas é que podem estar envolvidas, por isso partilhem ao máximo, experimentem e sem receios, em conjunto, na vossa escola, tentem criar a vossa própria proposta. Deixando aqui a parte escrita de lado, porque depois poderão revê-la se quiserem, vou passar aqui à parte fotográfica, que no fundo representa não só os nossos Is, que representam os nossos objetivos do projeto, mas no fundo o trabalho desenvolvido pelos próprios alunos. Apesar de eu vos indicar aqui em que disciplina é que estes trabalhos foram desenvolvidos, eu quero que se mantenham abertos a pensar que estas propostas são aplicáveis a qualquer conteúdo de qualquer disciplina, porque no fundo o que nós temos privilegiado não é a aplicação em si, não é? Mas sim aquilo que nós queremos melhorar, aquilo que nós queremos que os alunos aprendam melhor com estas ferramentas tecnológicas. Aqui vocês podem ver que, tendo qualquer dispositivo móvel na mão, pode ser um iPad, pode ser o telemóvel do aluno, uma observação ao microscópio passará a poder ser ainda mais ampliada, não é? E conseguiremos ver pormenores ainda de forma mais detalhada que com a própria ampliação do microscópio poderíamos não conseguir ver. E qual é que é aqui a proposta? Ou seja, poderem fotografar qualquer elemento tenha a ver com a vossa disciplina, seja, neste caso aqui é biologia, pode ser geologia, e disso convidar os alunos a criar um desafio a construir relatórios, documentos com as suas próprias imagens. Nós queremos aqui evitar que os alunos, ou fazê-los perceber, que os alunos deixem de copiar, fazer o tradicional copy-paste, e dizer-lhes que eles podem ter as suas próprias imagens. Eles têm, aqueles que têm, já sabemos, não é? Mas nem todos têm, infelizmente, mas uma grande parte tem na sua mão uma câmara fotográfica a tempo inteiro. Ou seja, pode fotografar a realidade e observá-la com maior pormenor e construir, em vez de ir buscar aquele relatório à internet que está prontinho a entregar, mas depois que o professor vê que está integralmente copiado, não. Ele pode personalizar os seus materiais, o relatório que vai ser para avaliação, os seus materiais de estudo,
com as suas próprias observações. E isso pode acontecer em sala de aula ou, por exemplo, numa visita de estudo. Os nossos iPads desde o início, sejam aqueles que a escola adquiriu no primeiro ano ou os dos próprios alunos agora, saem sempre para as visitas de estudo. Eles sabem que têm que sempre criar um álbum digital de todas as observações que fazem no campo, não é? E depois essas observações são trabalhadas em sala de aula. Este exemplo que eu vos dou aqui uma atividade que nós desenvolvemos em que articulamos Ciências Naturais e Educação Visual, em que, apesar de o desenho não ser o equivalente à fotografia tirada por aquele aluno, o que os alunos fizeram foi tentar imaginar, ou seja, fotografaram os esqueletos nesta exposição e depois na sala de aula cada um tentou imaginar, e também com base naquilo que já conhece, como é que seria a pele, o corpo, com cor deste esqueleto. E então nós obtivemos trabalhos lindíssimos que conseguimos expor e conseguimos fazer a equivalência entre os recursos da visita de estudo e aqueles que foram desenhados de forma, lá está, analógica, no papel, com cores, com lápis, podia ser a pastel, ou seja, que o professor de Educação Visual é que dinamizou esta atividade e foi, de facto, um sucesso. Como vos disse, a primeira imagem que vos mostrei era relativa a um relatório digital. Aqui é simplesmente fazer observação de amostras de minerais e de rochas, com escala, eles também terem noção de escala, e criar o seu próprio álbum digital para estudar. Ou seja, em vez de estarem só dependentes das fotografias que aparecem nos manuais ou nos recursos dados pelo professor, não. Eles têm a sua própria galeria daquilo que observaram, editam as fotos, escrevem o nome do mineral ou da rocha e quando estiverem a estudar em casa é muito mais fácil recordarem-se daquilo que aprenderam porque estão a estudar com algo que é deles. Aqui é mais um destes exemplos, o anterior foi desenvolvido no 7º ano, este aqui também das rochas, um deles é do 7º ano, o outro é do 10º, também fazemos este tipo de atividade todos os anos no 10º ano. E os próprios alunos acabam por referir que os ajuda muito a estudar. Aqui também é uma atividade que pode ser transferível para qualquer disciplina, apesar de, mais uma vez, estar aqui associada às ciências naturais, que é os alunos podem planificar, por exemplo, um mapa de conceitos ou qualquer outro esquema no seu caderno, fazer com as suas canetas, com os seus marcadores, não é? E depois transferi-lo para qualquer aplicação que possa criar este tipo de caixas de texto e melhorar, no fundo, esse esquema que já tinham feito. O facto deles também estarem a fazer duas vezes, primeiro no papel e depois no digital, acaba por ser uma repetição que os ajuda a estudar. Por isso, em qualquer disciplina, esta atividade pode ser desenvolvida. O Google Earth também vos quero dizer, e quero-vos, provavelmente muitos de vós já experimentaram, mas é um recurso riquíssimo, ou seja, é mesmo aquela aplicação, aquele recurso que dá para conhecer o planeta Terra de uma forma muito, muito interessante e muito detalhada. Pode ser aplicado, este conhecimento pode ser associado, por exemplo, às formas de relevo em geografia, que já tem sido também no nosso colégio aplicado dessa forma. Pode ser trabalhado também em biologia e geologia, ou seja, os alunos podem viajar por qualquer parte do mundo. Imaginem agora neste confinamento que não podem viajar, quer dizer, acaba até por ser, cria mais saudade, é um facto, não é? Mas acaba por ser uma forma deles também continuarem, não é, a sonhar com os espaços que eles querem conhecer e, neste caso aqui, aprender, não é? Ou seja, eles conseguem perceber a dimensão de uma cratera de um meteorito que possa ter embatido na Terra há milhões de anos atrás, com filtros. Depois eu também vou partilhar convosco estes filtros que se colocam sobre o Google Earth. Nós conseguimos ter outro tipo de análise na imagem
que vos mostro, temos aqui, conseguimos perceber a idade dos fundos oceânicos e conseguimos, em vez de ser o próprio professor a expor todas estas aprendizagens, eles podem descobrir como interagindo com a aplicação, descobrindo esta informação na aplicação e depois comunicando as suas apresentações à turma. E aqui também conseguimos aqui estimular competências também de oralidade e de partilha entre colegas. Aqui são algumas dessas conclusões de exploração destes tais filtros, de alunos também do secundário. Não nos podemos esquecer também, e isto aqui basta, por exemplo, dentro do próprio departamento, um dos professores ter esta ideia que é muito fácil de aplicar, ou seja, há conteúdos que são cíclicos dentro das disciplinas e nós conseguimos desenvolver atividades em que os alunos possam partilhar com maior ou menor grau de complexidade estas aprendizagens. O que aconteceu aqui nestas aulas foi as alunas de 7º ano construíram um puzzle da tectónica da Terra, ou seja, mais uma vez articulámos aqui os materiais analógicos depois com os digitais. Os alunos, quer da turma, quer depois à outra turma onde elas foram, construíram o planeta Terra com os conhecimentos que tinham, não é? Ou seja, percebendo também aqui o encaixe das placas tectónicas e depois como é que articularam com a tecnologia. Fizeram um questionário em que aferiram se os seus colegas tinham aprendido ou não alguma coisa com esta atividade que envolveu a exploração de cartolinas, não é? De velcros, de legendas, de setinhas. E foi uma atividade muito bem sucedida, ou seja, as alunas do 7º ano apresentaram no 10º e os alunos do 10º ficaram também muito surpreendidos com o grau de aprendizagem também que elas manifestaram nesta atividade. Outra atividade que repetimos todos os anos porque efetivamente motiva muito os alunos e eles conseguem aprender muito com esta atividade é a exploração do sistema solar, das constelações. Por norma, esta atividade é realizada com uma aplicação que eles, com o dispositivo móvel, conseguem perceber onde é que estão os astros, não é? À volta dele. E isto pode ser feito quer no primeiro ciclo, nós também já temos desenvolvido no primeiro ciclo, quer no terceiro ciclo, quer no ensino secundário, sendo que aqui a que vos mostro é a construção de modelos com escala de medidas entre estrelas, que depois resultou neste teto lindíssimo das salas em que os alunos colaram as suas constelações com as estrelas nas escalas adaptadas para estes tamanhos. Foi então uma atividade desenvolvida na disciplina de Ciências Físico-Químicas. Aqui nós temos algumas disciplinas, algumas atividades que articulam, procuram a disciplina de língua portuguesa, ou de português, não é? Mediante o ciclo que estivermos a falar, e esta é uma delas que mostra que também o português tem a oportunidade de explorar aqui ferramentas digitais e é muito importante que os alunos o façam porque no futuro eles vão ter que saber construir textos em digital, ler no digital sem se distraírem. Então nós procuramos também algumas atividades em que eles possam articular aprendizagens e competências com a disciplina de português. Esta então é uma delas em que o ponto de partida é uma aplicação da WWF Together, chama-se WWF Together, e é uma aplicação em inglês. Nós desenvolvemos esta atividade no segundo ciclo, ou seja, promovendo aqui também já algum desenvolvimento do vocabulário em inglês, e posso-vos mostrar, e depois de os alunos perceberem as causas da extinção de muitos animais no planeta Terra, eles partem para todo um outro trabalho em diferentes disciplinas. Ou seja, partiram das ciências naturais, articularam também aqui vocabulário de inglês com o apoio dos docentes de inglês
e depois no português vão construir fábulas a pares ou a trio com os animais que investigaram na disciplina de ciências, vão aplicar as regras da fábula e tentar construir aqui uma fábula com essas regras em que tenha a sua moral no final e que transmita a mensagem, uma mensagem que pode ser a científica ou então uma mensagem mais espiritual. Na disciplina de educação visual e na disciplina de educação tecnológica, eles trabalham as texturas da pele dos animais. Esta questão aqui da pele também, eles percebem que muitos animais em vias de extinção estão em vias de extinção exatamente pela pele, então é uma oportunidade excelente para trabalhar texturas na educação visual. Depois, para manipular aqui outro tipo de competências também, ou seja, aqui as dobragens, eles constroem origamis e aqui na imagem tem também uma aluna que está a ver um tutorial no iPad de como fazer este origami e saem estes resultados lindíssimos, como estas borboletas aqui, diferentes, porque foram feitas por alunos diferentes e que tornaram os alunos muito ativos e muito motivados para todos estes conteúdos. Também é relativamente fácil colocar os alunos numa perspectiva de pesquisa, não é? Pesquisa de notícias. É muito importante nós professores, acompanharmos esta pesquisa, porque, por norma, os nossos alunos estão habituados a pesquisar sem seleção, ou seja, sem ver se a fonte é fidedigna ou não. Assim, nós promovendo este tipo de pesquisa na sala de aula, nós conseguimos sensibilizar para isso, que nem todas as fontes são fidedignas, que nem toda a informação está correta e conseguimos promover aqui fontes que sejam as que eles devem consultar para adquirir informação. Neste caso aqui são notícias da NASA que serviram de ponto de partida para mais uma disciplina, para mais uma atividade, quero dizer, que envolve o português, ou seja, depois de saberem muito sobre vários astros do sistema solar, explorando aplicações e notícias da NASA, eles construíram sonetos na disciplina de português. Este trabalho foi avaliado quer pelos professores de biologia, quer pelos professores de português. Os professores de biologia analisavam a informação científica e os professores de português analisavam toda a estrutura de soneto, se correspondia ou não àquilo que tinham aprendido na própria disciplina. Podem depois consultar os e-books, por norma construímos sempre um e-book com estes trabalhos e neste caso aqui está disponível no nosso site. Quase a terminar este conjunto de ideias, porque se eu tivesse mais tempo, mais ideias gostaria de partilhar, mas aqui também, não esquecendo a matemática também é uma disciplina que é facilmente articulável com todas as outras e facilmente trabalhável na tecnologia. Temos aqui também um exemplo que é o de articular a educação física, então, com os conhecimentos matemáticos. Na educação física eles aprendem lançamentos de bola, consoante o desporto que estão a aprender, e neste caso aqui, no 9º ano, eles tiveram a lançar a bola, a fazer vídeos deste lançamento e depois trabalharam estes vídeos na matemática e perceberam melhor, analisaram a trajetória e perceberam a função quadrática com estes vídeos que eles próprios fizeram. Por isso, também é uma ideia em que o interesse, a investigação e a interdisciplinaridade são aqui os pilares fortes. Agora, como é que nós aplicamos a tecnologia ao ensino à distância? No fundo, todos nós, não é? Tivemos que reinventar um pouco, mas para nós o segredo foi mesmo tentar, mais uma vez, manter a linha de trabalho que já tínhamos. Por isso, se por norma fazíamos atividades sementeiras, outro tipo de atividades na escola, então porquê não mantê-las em casa? Ou seja, promover junto dos alunos que arranjassem materiais e que desenvolvessem estas atividades de igual forma e, por conseguinte,
registrando observações, analisando resultados e depois mostrando nas nossas sessões de videoconferência como é que, ou esclarecendo dúvidas, como é que estavam então as últimas etapas destas experiências. A realização de exercícios, é óbvio, mantivemos o papel, os alunos poderiam continuar a desenvolver os seus apontamentos, os seus exercícios no papel e pronto, podiam sempre mostrar ao professor, o professor acompanhava também a videoconferência e, claro, utilizámos também ferramentas da escola virtual, os testes da escola virtual para diagnosticar ou para avaliar se os conhecimentos dos alunos se as aprendizagens estavam a ser concretizadas ou não. Aqui posso dizer-vos que a passagem para o ensino à distância foi pacífica exatamente porque os nossos alunos já estavam bastante habituados às ferramentas digitais e por isso foi só uma questão de acertar horários, logística associada a este tipo de ensino. Posso-vos também dizer aqui, dar como alguns exemplos de trabalhos que fizemos no ensino à distância. Nós, mais uma vez, mantivemos os meios físicos, não é? O primeiro trabalho, ou seja, é muito importante no ensino à distância, quando trabalhamos com fecheiros digitais, se o professor tiver condições e o aluno, claro, darmos feedback contínuo ao aluno, ou seja, podermos ir selecionando partes do seu fecheiro e ir comentando o que é que eles devem melhorar, se tiveram dúvidas ou não ali, porque é que tiveram aquele raciocínio, e isso também foi uma mais-valia, este feedback no nosso ensino à distância. Conseguimos fazer aqui, por exemplo, uma manifestação online, os alunos fizeram em direto com o professor alguns cartazes de sensibilização para o Dia do Ambiente e depois simulámos aqui se pudéssemos sair à rua, que não podíamos, como é que levaríamos os nossos cartazes e que mensagens é que queríamos transmitir a quem nos estivesse a ver. E mantivemos algumas saídas de estudo, ou seja, contactámos, que é outra sugestão que nós damos às escolas, contactar as instituições que já estavam previamente contactadas para a realização de visitas e tentar aqui chegar a um acordo de como é que poderemos dinamizar em videoconferência essas, ou não, videoconferência ou de outra forma, estas saídas e torná-las no fundo virtuais, mas adquirir as aprendizagens, não deixar que os alunos adquiram essas aprendizagens. Este ano não inventámos muito, a única coisa que estamos bastante tristes por não conseguir fazer é transformar a sala naquilo que nós queremos, que é o que nós costumamos fazer. Nós tanto pomos a sala em U, como pomos em 4, em fila, ou seja, em função do trabalho que queremos desenvolver. E este ano temos que, pronto, estar aqui neste modelo de filas de autocarro, mas a utilização dos recursos digitais acaba por ser bastante facilitador, porque conseguimos mantê-los atentos e focados nas tarefas que queremos desenvolver. Para evitar contactos neste ano atípico, temos funcionado muito com a projeção do ecrã do próprio aluno. O próprio aluno pode resolver o seu exercício, por exemplo, ou no próprio caderno, pode fotografar e projetar, ou digitalmente no próprio iPad e também projetar, ou então cada um no seu lugar consegue fazer trabalhos de grupos em documentos colaborativos. Claro que aqui a rede Wi-Fi é muito importante para que isto consiga acontecer, porque os alunos estão a trabalhar em rede, estão a trabalhar na cloud e só conseguem visualizar o trabalho um do outro se a Wi-Fi for boa. Para terminar, o que eu quero deixar aqui como realce da nossa apresentação é que a diversificação num projeto digital é que é o pilar mais forte, ou seja, os alunos, o papel ainda faz parte da realidade dos alunos e por isso não devemos substituí-lo, ou seja, não devemos substituir os nossos recursos tradicionais, não só porque dá mais segurança a todos, mas porque eles existem na nossa vida. Por isso, a diversificação
é o nosso pilar forte, e nós consideramos que estas novas tecnologias no contexto escolar só fazem sentido e só resultam se forem usadas com metodologia, ou seja, uma metodologia estruturada, pensada por uma pessoa, por um grupo de pessoas, ou seja, por um professor, por um conselho de turma, por uma direção da escola, que consiga operacionalizar a menor escala ou maior escala este tipo de trabalho. Agora mesmo para terminar, quero-vos deixar um vídeo que acho que também nos motiva a mudar, não só aqui no tema que este vídeo foi feito, que foi no tema da sensibilização para a sustentabilidade ambiental, mas também nas nossas práticas pedagógicas. Os alunos chamaram a este vídeo "É tempo de mudar". E eu acho que na educação também é assim, é tempo de mudar, de arriscar, sem receios, e aproveitar estas comunidades de aprendizagem para nos sentirmos mais seguros, para avançar e mesmo tendo diferentes condições das nossas, experimentar sempre. Deixo-vos então o vídeo. Ora, agradecemos imenso as vossas perguntas, o tempo urge e, portanto, vou já. Que protocolos definiu ao nível dos horários de trabalho e de estudo para docentes, alunos e famílias? Penso eu que isto se refere ao ensino à distância no período do confinamento. Os protocolos são naturais, quer dizer, os grupos pedagógicos definiram as necessidades em termos dos momentos que gostariam de estar com os alunos. Nós definimos algumas orientações, que o ideal seria sempre momentos não mais de 15 minutos, que até menores, com paragens e depois voltar à videoconferência, mas os professores... Mas teve que ser tudo muito experimental, pois nunca vivemos aquela situação. Tínhamos meios bons para fazer, os alunos tinham os iPads e os professores sabiam, mas não conhecíamos o Zoom, por exemplo. Todos aprendemos rapidamente o Zoom. Nós tomámos uma medida interessante, que foi, nós antecipámos as férias da Páscoa, a paragem letiva da Páscoa, e tivemos ali 15 dias para trabalhar em equipa, em conjunto, e definir orientações, e depois sistematizarmos que todas as semanas o gabinete de crise, que eu chamo de gabinete de crise, mas é o Conselho de Coordenadores, se reunia, os departamentos reuniam-se, e semana a semana tínhamos horários diferentes. Os departamentos pediam-nos mais momentos, menos momentos, íamos recebendo o feedback dos alunos e dos pais, uns que achavam que era demais, outros que achavam que era de menos, e aí tínhamos que ser nós a tomar a decisão e fazíamos dentro do bom senso e também dos objetivos do nosso trabalho.
E, portanto, foi esse bom senso, essa monitorização, a capacidade de dar muito feedback aos alunos face ao trabalho que eles iam desenvolvendo e iam pondo no Classroom. As propostas de trabalho eram colocadas no Classroom, eles desenvolviam, e depois nas videoconferências houve mesmo casos de professores se reunirem só com 2 alunos, porque sentiam que eles estavam a perder, e portanto reuniam só com eles, pediam para se reunir com eles, e perceber melhor o que é que estava a passar, e dar-lhes pistas, caminhos, para, de facto, realizarem melhor as propostas que os professores faziam. Portanto, foi um trabalho muito de equipa, em que os alunos foram espetaculares, em que os professores superaram completamente todas as expectativas que nós tínhamos, perceberam que estava muito em causa a formação dos seus alunos e deram, de facto, tudo o que tinham para dar. Inclusive, tivemos que chegar a uma altura e parar 2 dias, porque pedimos isso às famílias, tínhamos que parar 2 dias porque os professores estavam muito cansados e, portanto, manifestaram esse cansaço e nós também estávamos um bocado cansados nesta monitorização e parámos mesmo 2 dias para recuperar forças. Basicamente foi isto, mas tudo muito semana a semana, percebendo o que se passava, analisando o que se passava, não aprendendo com a realidade. Basicamente foi isso, sermos humildes e aprender sempre. Aqui continuando então a responder a algumas das questões realizadas, uma que foi realizada foi que estratégias utilizar com alunos desmotivados e com condições precárias em casa ao nível das novas tecnologias. Esta pergunta para mim é bastante sensível, de facto. Eu tive esta experiência também de estes contextos, trabalhar nestes contextos, mas também nós temos alunos desmotivados em qualquer contexto, não é? Por isso, eu penso que a estratégia passará por definir cenários de aprendizagem adaptados a cada realidade. Ou seja, não é possível desenvolver um projeto como este, claro que não é possível com todas as escolas. Tentamos desenvolver com uma turma, um professor convida outro, ou seja, o próprio professor pode utilizar a sua tecnologia, se assim o desejar, claro, para dinamizar alguma aula, ou semanalmente, ou quinzenalmente, alguma atividade que trabalha aqui outro tipo de competências e que trabalha aqui também a fluência digital, que é uma das competências do futuro. Ou seja, no fundo é diferenciar de acordo com a realidade que se tem, sem nunca deixar, como eu vos disse, sem nunca deixar de arriscar e de experimentar. Se algum de vocês tiver vontade de, ou seja, propor em departamento, propor ao colega de português, podem fazer também um diagnóstico. Eu acho que isso também é muito importante. O próprio diretor de turma pode fazer um diagnóstico de quantos alunos já nestas condições precárias, não é, em casa, quer para o ensino à distância, quer mesmo para o ensino presencial, de não terem tecnologia, e depois, se for em sala de aula, também poderem fazer grupos de trabalho de acordo com este diagnóstico. Se um aluno tem telemóvel e tem dados, por exemplo, ele pode ser ali o porta-voz de um grupo de trabalho, em que podem estar a explorar. Claro que agora, neste tempo, nós temos algumas limitações nestas proximidades, não é? Mas tentar aqui também formar pequenos grupos em função desta realidade de cada um. O que eu vos quero dizer é que o que nós também podemos fazer é procurar parcerias, não só entre os colegas, mas sala de recursos, não temos tecnologia disponível, tem ligação à internet, não tem, podemos ir em que momento do dia, o colega de TIC está disponível para poderem fazer um trabalho no final da aula com aquela turma. No fundo, ir tentando colaborar e tentando contagiar não só os colegas, como depois os alunos, ou seja, um aluno passa a estar mais motivado, contagia o outro e assim sucessivamente. E claro que assim, há condições que são independentes da escola, que são independentes do nosso trabalho enquanto professor, mas nos pode fazer desistir. E também vos quero dizer que
nós, no fundo, a realidade é nós nunca vamos estar preparados para estar sempre a par da mudança da tecnologia, de como é que a tecnologia funciona. A tecnologia muda todos os dias, os sistemas operativos, as aplicações atualizam e isso também não pode ser uma barreira. Nós podemos também formar comunidades de aprendizagens com os alunos, ou seja, estes tais alunos que se vão depois motivando, que têm o tal telemóvel, podem trazer o tablet de casa e, juntamente com eles vão saber trabalhar com algumas aplicações melhor do que nós e isso não é um problema, pelo contrário, isso é um elemento facilitador de trabalho, ou seja, de levar a que as coisas aconteçam, que a aprendizagem ocorra e que as competências sejam trabalhadas. E pronto, e penso que a mensagem é esta. Mais uma vez agradecemos e na apresentação no início tem os nossos endereços de correio eletrónico, podem nos contactar, se precisarem de algum esclarecimento, estão completamente à vontade. Agradecer mais uma vez à Porto Editora, ao Rui Porto e à Escola Virtual. Obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigada e boa continuação de trabalho.